Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, né? Na verdade, eu não venho trazer pautas sobre o Vasco, eu trouxe hoje mais cedo, né? Futebol no Vasco, como eu falei, tá parado. Eu vim aqui só pra gente repercutir uma coisa absurda que aconteceu na eliminação do Internacional nas semifinais do Campeonato Gaúcho. E mostra toda a hipocrisia da mídia, né? E a irresponsabilidade ou a responsabilidade dos tribunais de justiça desportiva ou das pessoas que comandam o futebol no Brasil, as entidades como a CBF, como as federações, como os tribunais de justiça desportivo, né? Por que eu tô falando isso? Perdão. Antes de eu falar sobre isso, só vou pedir pra galera que não conhece o canal, deixar o joinha, deixar o like e se inscrever no canal pra dar uma moral, né? Estamos na luta aí pra chegar a 90 mil inscritos, né? E segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Agora eu vou falar sobre a polêmica, por quê? O Inter empatou jogando bola, teve um jogador expulso, estava ganhando de 1-0, tomou um empate ainda no primeiro tempo, 1-1, mesmo resultado do primeiro jogo contra o Caxias. Na decisão por pênaltis, o Internacional foi eliminado. O Kehler, o grande Kehler, assim como o grande Léo Jardim, não pegou absolutamente nenhum pênalti. E o time do Inter errou uma penalidade. Na última penalidade batida pelo jogador do Caxias e o pênalti convertido, ele fez o gol e fez exatamente a comemoração que o Raniel fez lá quando a gente ganhou do Sport na Ilha do Retiro, botando a mão assim, provocando a torcida. Qual que é a ironia do destino para o que aconteceu hoje lá na eliminação do Internacional? O mesmo narrador que depois ficou dizendo, botando culpa no Vasco, no Raniel, marginalizando o Raniel, dizendo que ele não deveria ter provocado, deveria ter ido comemorar com a sua torcida, que é o Villani, é o mesmo narrador da partida das semifinais do Campeonato Gaúcho e não falou absolutamente nada. Nenhuma crítica ao gesto do jogador, que foi provocativo, e o pau estancou depois que o jogador fez o gol e provocou a torcida. Torcedores invadiram o gramado, agrediram os jogadores do Caxias, inclusive uma cena lastimável. Eu não vou colocar as cenas aqui, porque senão o YouTube vai banir o vídeo. Já coloquei lá no Instagram, tá lá no Instagram, @Vascaíno Cerrado. Torcedores invadiram o gramado, agrediram os jogadores do Caxias, mostrando assim que o exemplo que o Tribunal de Justiça Desportivo deu foi esse. Pode invadir, pode agredir atleta e profissionais dentro de campo, que não vai dar em absolutamente nada. Por quê? Porque quando aconteceu isso e o Vasco é que foi criminalizado por mídia, né, lá na Ilha do Retiro, o Tribunal de Justiça Desportivo tirou os pontos do Sport, mostrando assim que não ia aceitar mais esse tipo de atitude e que se acontecesse novamente, o time em questão ia ser penalizado com penas fortes como essa que a gente viu de tirar a pontuação que nunca havia acontecido no futebol brasileiro. Abriria ali um precedente, né, para que isso não acontecesse mais, né? E aí o que o Tribunal de Justiça fez logo depois que o Vasco se classificou lá no jogo contra o Ituano? Teve uma outra audiência e eles devolveram os pontos para o Sport. Então parabéns para o Tribunal de Justiça Desportivo e aos homens que comandam o futebol no Brasil, que o recado que vocês deram foi exatamente esse. Pode invadir, pode agredir atletas, pode agredir profissionais trabalhando numa praça esportiva, que não vai dar em absolutamente nada, porque o Tribunal de Justiça foi lá e contemporizou ou passou pano para o que aconteceu na Ilha do Retiro. O exemplo tinha sido dado. Com certeza, se eles tivessem perdido os pontos lá, poderia sim ter
inibido atitude ou inibir atitudes como essa no futebol brasileiro. E aí a gente vê cenas lamentáveis e se repetir com o mesmo narrador omisso que não teve a coragem de fazer a mesma crítica. Então tá aí mais um pouco do que é a hipocrisia do futebol brasileiro, e eu quero ver o que os tribunais vão fazer agora, já que eles abrandaram a pena do esporte, o que vão fazer com relação ao internacional e a esse cara que entrou dentro de campo com uma criança no colo para agredir um jogador, esse covarde, que eu não vou chamar de pai, que entrou para dar esse exemplo, né, e que deve ir para delegacia prestar depoimentos. A criança que sofre duplamente, né, sofre de ver uma cena dessa e sofre de ter que ver o pai ir para uma delegacia, e ele tem que ser excluído das praças de futebol, que esse cara não sabe o real significado do esporte para a criança ou para o futuro das crianças. Infelizmente, cenas lamentáveis protagonizadas hoje lá na eliminação do Internacional, isso tudo por causa do desmando e da putaria que rola no futebol brasileiro, beleza? Deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.